E aí, gente, Aranei Science aqui. E hoje a gente vai falar sobre especificamente o Resident Evil. Só que lembrando que a gente está continuando, né? Os vídeos sobre o T-Vírus e como ele seria na vida real, como ele funciona. E a gente viu que na história, né? Eles meio que juntaram o vírus progenitor, daquela planta lá que a gente tinha mostrado, com o Ebola, né? Uma versão doida do Ebola. Lembrando que o vírus, na prática, na vida real, não aumenta a força do hospedeiro, né? Então, obviamente, é impossível fazer um vírus que tenha o mesmo resultado que tem no filme, né? Até porque. Ou no jogo, porque as coisas que são feitas nos dois, tanto no filme quanto no jogo, que tem monstros lá que ficam gigantes do nada, enfim, que conseguem criar membros e tal, isso não é normal na natureza. Mas só para entender mais o ebola, que é usado no vírus, no T-vírus, então é a transmissão do ebola, né? Então é acreditado que morcegos de frutas, né, que é a tradução melhor que eu consigo, eles carregavam o vírus e então eles que transmitiam para os outros animais. Então eles contaminavam as frutas e os outros animais comiam e aí é, assim se vai passando para macacos e para outros seres vivos e acaba tendo uma, uma epidemia, talvez, mas um contágio, né, desses animais. E aí, depois de muitas mutações, pode vir a ter contato com o ser humano, né? Então, não se sabe se a primeira infecção por ebola, lá nos anos 70, foi através direto com morcegos. Eu falei ratos, né, mas morcegos. Se foi direto com morcegos ou com outros animais, mas enfim. A questão é que demora muito para um vírus como esse passar para os seres humanos ou para outros animais. Então teve uma cadeia aí que pode ter gerado a primeira infecção, seja um animal que foi comido, que tinha vírus, enfim, não importa. E aí na parte 3 ali, a transmissão entre humanos, né? E depois a transmissão de humano para humano, né? E lembrando que não é transmitido pelo ar, o ebola. Isso é muito importante porque o vírus do T-vírus, ele normalmente não é transmitido pelo ar. Então, faz um pouco de sentido ser ele o vírus usado para dar uma noção científica, entre aspas, pro T-vírus, né? Embora na prática não tem. T-vírus é impossível de existir. Enfim, já já a gente fala mais sobre contágio, sintomas. E tem essa questão de pesquisa em desenvolvimento, né, para tratar o ebola, mas não existem medicamentos e vacinas que sejam 100% eficientes, ou eficientes o suficiente para realmente conter totalmente a doença. E tem testes para você saber se a pessoa tem ebola ou não, como Rapid Antigen Test ou Nucleic Acid Test. A gente vai ver depois PCR também, ou ELISA, vários testes para você saber se a pessoa tem ebola ou não. E formas terapêuticas de tratar o ebola, né? Para controlar o ebola, como Zemap, Favipiravir e GS 5734, que passaram por testes já, mas nenhum ainda tem, assim, nenhum você pode dizer que tem sucesso em controlar o ebola. E algumas vacinas também que estão sendo propostas para curar essa patologia. Então, normalmente, porque o ebola é extremamente contagioso se você toca em fluidos corporais, né? Então, diarreia, vômito. Então, se uma pessoa tem ebola e você tocar no vômito quando estiver limpando, de certa forma, ou você vai lavar o pano que você limpou o vômito, ou a diarreia, enfim. Se você tiver contato com essas coisas, ou os fluidos corporais da vítima, você pode contrair. Também em relações também de intercúrcio, né? Pode também ser passado, é dito que pode ser passado também em ebola. Até tem essa questão de depois a vítima pegar ebola não pode ter relações durante um período, né? O período de incubação é 21 dias, né? Que você pode estar ainda. É um período aí de que você pode ainda conter o vírus, né?
E esse é um exemplo de como a proteção é tryhard, né? Muitas das pessoas que pegaram ebola foram os enfermeiros, os médicos dos pacientes. Então, 400, cerca de 400 médicos e enfermeiros morreram do ebola lá na África por conta disso, né? Então, a proteção tem que ser tryhard. E aqui é um post do CDC, né, do Centro de Prevenção e Controle de Doenças dos Estados Unidos. Eles pegaram muita força lá, a Universidade de Emory, o Centro de Emory dos Estados Unidos, para conter a doença lá na África. Treinamentos, então, que foram feitos pelo CDC e entre outras instituições, né, para prover o treinamento necessário para controlar a ebola, para formas de evitar o contágio enquanto está cuidando dos pacientes, proteção tryhard, 2 luvas em vez de uma, muita proteção para até na forma de tirar a roupa, né? Quando tirar a roupa, tirar da forma adequada para não ter contágio. Avisos à população. Normalmente a população ela tem muito essa questão de ver o governo e até o sistema de saúde com maus olhos, pelo que já tem feito, o que essas instituições já fizeram já na história de alguns países. Então, principalmente o governo, né? O governo às vezes em alguns lugares da África pode ser extremamente totalitário, né? Então, tem essa questão de que deve ser avisado para a população que o ebola existe, na época, né, 2014, que o ebola existia e que era um problema, né? Era um problema que devia ser resolvido e que as pessoas deviam tomar cuidado. Quando a pessoa tiver com sintomas, já ter mais cuidado para não pegar, né? Porque o índice de mortalidade chega de 50 a 70% em algumas regiões, em algumas 90%, mas no geral é 50 a 70%. Esse é um artigo sobre a ebola, um artigo brasileiro, dá para ver aí Daniela Alexandria, a Cássia Agostinho e Carmen Maria participaram desse artigo. Desculpa, não é brasileiro, é de Portugal ali. Todos são de Portugal. É que eu vi nomes brasileiros, eu pensei que era brasileiro. Mas enfim, é um artigo em português. E aqui falar sobre a replicação do vírus, né? Voltando já sobre o vírus em si. Então o vírus se replica rapidamente através de novas cópias no fluido extracelular, né? Então o vírus em si, a contágio em si através desses fluidos. E as proteínas que causam desregulação, né? Relacionada aos anticorpos, né? É o VP24 e o VP35. E basicamente é isso que faz o vírus conseguir se replicar. Tem também os supressores imunológicos, né? Que fazem que o vírus não consiga inibir a ação dos macrófagos, que são estruturas relacionadas à defesa do organismo, né? Eles inibem a ação dos macrófagos para não conseguir deter o vírus, né? E o que acontece quando você está com vírus, né? Então você vai ter uma inflamação sistêmica, que vai causar febre. E partes afetadas vão ser órgãos como o pulmão, liver, eu não lembro o que é liver. Liver, eu não lembro especificamente o que é liver, mas enfim, pulmão e outros campos de infecção, né, virais. Então, na verdade é por todo o corpo. Esses são os principais, mas todo o corpo pode acabar afetado por esse patógeno, né? E os números, né? Mais de 27 mil casos, 11 mil mortes já. Especificamente em 2014 foi a maior epidemia do ebola e foi em Serra Leoa e Libéria, que foi mais forte. Especificamente o ebola nasceu em Zaire, ou Zaire em português eu poderia dizer. O nome do ebola vem do rio Ebola, né? Em Zaire, ou Zaire, então por isso que chama ebola. A partir desse, foi ali próximo ali que foi o primeiro caso. Ali tá mostrando nesse caso
um panorama geral, né? Então, formas de contágio, né? Vômito, diarreia, fluidos corporais, o contato com o corpo de vítimas durante o enterro. Então, naquelas regiões ali da África, normalmente o enterro era feito uma cerimônia que você tinha contato com o corpo da vítima e você poderia acabar pegando o vírus assim também. Sintomas são febre, dor de cabeça, diarreia, dor muscular e fadiga, dor de garganta. Alguns pacientes de 15% mais ou menos poderiam ter hemorragias do nada, mas normalmente não é o padrão, né? 15% é um número pequeno, mas normalmente os 5 pontos aí são os principais. Normalmente, para você saber se alguém tem o ebola ou não, usa, por exemplo, o teste chamado ELISA, para você analisar o sangue, ou fluidos corporais da vítima. Ou o mais conhecido RT-PCR, né? Ou só o PCR, que é Polymerase Chain Reaction, para você meio que fazer uma cópia do seu DNA para saber se você está ou não com o vírus. E no Resident Evil, a gente vai ver uma simulação do Resident Evil que tem a ver, né? Tem essa menina, que é uma inteligência artificial, um holograma, né? Que imita uma menina, que é a Red Queen. E no Resident Evil especificamente, no filme do Resident Evil, essa menina, ela meio que tenta prevenir que haja o contágio, que os zumbis saiam da colmeia, né? Que é um centro de pesquisa da Umbrella debaixo de Raccoon City. E basicamente ela tenta proteger, ela tenta inibir o vírus de se espalhar. O vírus é espalhado em Raccoon City no filme, pelo que dá a entender, por esse contágio que teve na colmeia. Mas no jogo é através dos ratos que foram infectados através de sanguessugas por James Marcos, né? No jogo, né, no caso. É, no começo foi um teste numa ilha, que, se não me engano, passa o Resident Evil Zero, jogo. E basicamente esse primeiro teste depois é o que a gente conhece como T-vírus, né? Então, o vírus progenitor junto com o Ebola infectou sanguessugas e depois ratos, e os ratos infectaram Raccoon City. E a gente já viu como os sanguessugas podem sim ser um vetor para infectar animais, enfim, nesse caso depois humanos. E as formas de contágio são uma coisa que ela fala também, que, na verdade foi porque eu trouxe essa imagem, né? Ela fala como o vírus funciona no filme. E é através de fluidos corporais, mordidas. O ebola passa por mordidas? Também. Se a pessoa morder uma pessoa, é, vai ser um sintoma parecido com raiva, né? Raiva que tem cachorro, sabe, animal. É, você pode passar sim, porque você vai acabar passando fluidos corporais pra saliva, no caso, mordendo, no caso que nem um zumbi, pro corpo direto, né? Porque você está mordendo, tira uma pedaço da carne e os fluidos corporais vão entrar. Então, obviamente, os fluidos corporais também podem ser o que faz, na verdade, o vírus entrar na pessoa. Isso não só para Resident Evil, também para outros filmes, também poderia usar dessa forma. Lembrando que isso não acontece na vida real, os zumbis não existem, tá? É só a gente tá tentando dar uma noção científica por trás. E ela fala sobre questões sobre como o cérebro ele fica, ele tem perda de memória, em funções de memória, funções de raciocínio lógico, e as únicas funções que permanecem é a capacidade motora e a capacidade, a questão da vontade, o instinto de ter comida, né, de comer. Alguns outros zumbis podem acabar tendo outras questões, como tem um no filme que ele suga fluidos corporais como sangue para sobreviver. O Resident Evil tem vários tipos de zumbis, né? Seja em cachorros, seja o projeto Netuno, que é mais um bicho que fica na água, tipo uma água viva na vida. Tipo não é água viva.
Eu não lembro especificamente. Aquela arraia, acho que fala, né? Enfim, tem vários tipos de. O G-Vírus também produz algo totalmente diferente. Então não é um. No Resident Evil não tem só zumbis normais. O vírus, como por exemplo lá das plagas, também age diferente. Então, no geral, esse é o básico de como funciona o T-Vírus, no caso, os seus. O seu diagnóstico, né? De olhos avermelhados também, enfim. Febre também no começo, convulsões para depois o vírus se alastrar. Então era isso, até o próximo vídeo.